Sejam bem-vindos a mais uma das nossas transmissões, das nossas palestras de terças-feiras, aqui pelo Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Muito obrigado a vocês que nos acompanham toda semana e já vou convidar aqui para fazer parte do nosso trabalho dessa noite o nosso expositor, que é o Roberto. Boa noite, Roberto. Seja bem-vindo. Boa noite, Carlos. Boa noite aos nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais. Que todos tenhamos uma noite de paz e que Jesus nos abençoe. É isso aí. Hoje o Roberto, que trará um assunto bem importante, vai nos ajudar a esclarecer um pouquinho sobre a porta estreita, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Ok? Para começar, farei a leitura de uma breve mensagem, logo em seguida faço a prece inicial e após passo a palavra então para o nosso expositor, que já está aqui pronto, aguardando. Bom, eu vou sortear uma leitura aqui do livro Vida Feliz, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Vamos ver o que eles têm para nos auxiliar nessa noite. A oportunidade de elevação moral que a vida te permite deve ser aproveitada com sabedoria e imediatamente. A sucessão do tempo é inevitável e, passada a ocasião, ela perdida. Tempo e vento que passam não retornam jamais. Assim, utilizares-te proveitosamente de cada ensejo de crescimento íntimo é bênção que liberta. Permanece vigilante, de modo a aproveitares todas as horas da tua existência carnal. Então agora eu convido a todos a fecharem seus olhos para que a gente possa fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nosso querido mestre, amigo, procurando serenar os nossos pensamentos, para que possamos nos conectar aos espíritos benfeitores, aos nossos queridos espíritos, mentores da Casa de Francisco de Assis, que venham nos auxiliar nessa tarefa de evangelização, um pouquinho de consolo, entendimento, um pouquinho de paz, de harmonia, e que cada lar que esteja conectado conosco neste momento possa estar recebendo toda essa boa vibração. Que estejamos sempre conectados pela internet, pelas nossas mentes, para que possamos trazer da espiritualidade bondosa todas essas virtudes. Que mantenhamos sempre nossas mentes em vigilância, orando sempre para que nossos corações e nossos pensamentos sejam sempre voltados para o bem. Esteja conosco, ó Jesus, nosso querido grande mestre e amigo, nesta noite, que nos apresenta como uma grande oportunidade de crescimento e entendimento. Que assim seja. Então, Roberto, agora passo a palavra para você, para que possa explanar a sua palestra. Obrigado. Obrigado, Carlos. Agradecemos aos amigos pelo convite, aos amigos do Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis. O tema de hoje, ele precisaria ser trabalhado a partir de duas noções, porque a ideia de porta estreita, ela se vincula, segundo Kardec, dentro da estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, ao princípio de muitos os convidados, poucos os escolhidos, ou muitos os chamados, poucos aqueles que são aceitos. Vamos trabalhar em cima disso inicialmente, depois a gente vai ingressar na ideia da porta estreita, né? Então, por que Kardec usa nesse capítulo esse título? Muitos os chamados e poucos aqueles que são escolhidos.
Porque muitos de nós somos convidados a um banquete, que é o banquete da verdadeira vida, da vida feliz, da vida contente, da vida no seio daquele que nos criou, na vida imortal. Entretanto, não é que Deus escolhe ou dá preferência para alguns e não para outros, mas é que poucos de nós fazemos esforços para compreender os princípios, a profundidade desse elemento divino, e nos perdemos nos elementos transitórios. Elemento divino que é eterno. É o eterno, a chama do eterno brilhando em cada um de nós, que é esquecida por alguns de nós. Então, quando nós fazemos esse balanço, muitos chamados, poucos os escolhidos, valeria a pena nós abrirmos um pouco e refletirmos. Joana de Ângeles fala de muitos convidados, poucos são aceitos. Imagina que nós tivéssemos uma festa ou algum evento e nós tivéssemos sido convidados. Entretanto, e essa é a ideia que Jesus nos passa em o Evangelho de Mateus 7, 13 e 14, capítulo 7, versículos 13 e 14, quando ele nos diz que muitos de nós somos convidados para uma festa, para um festim, mas nem todos nós somos aceitos, nem todos nós temos as condições para entrarmos nesse evento, ou nessa esfera espiritual. Então, vamos imaginar um evento, inicialmente, em que muitos de nós somos convidados, mas nós não viemos, por exemplo, com a roupa adequada, ou nós não estamos nos comportando naquele momento com o devido apreço pela situação ou pela circunstância. Logo, nós não conseguimos fazer parte daquele ambiente, daquela esfera, nós não conseguimos entrar naquele evento. Não porque haja alguém propriamente dividindo aqui dentro, lá fora, mas porque há uma divisão vibratória, uma divisão de sintonia, uma divisão de escolha e capacitação espiritual. A gente pode dizer que alguns desenvolveram algumas habilidades para fazerem parte desse evento. Outros não desenvolveram essas habilidades internas e não conseguem, portanto, ingressar nesse evento, embora tenham sido convidados. O convite é livre, é aberto a todos. Joana de Ângeles nos diz que nós somos convidados diariamente. Diversas situações, diversos momentos, nós recebemos, diz a mentora espiritual Joana de Ângeles, diversos convites. Entretanto, embora recebamos esses convites, nem sempre nós temos os olhos de ver. Nós somos sensíveis a esses convites que a vida nos faz. Todos os dias podemos reescrever, as páginas em branco vão surgindo nas nossas vidas. O sol nasce para todos, como a gente costuma dizer. Entretanto, nós temos as dificuldades de escrevermos uma página nova ou uma página mais afinada com esses princípios, com essas sintonias divinas. E vamos repetindo padrões, em sintonia com o mundo, com aqueles que são os chamados do mundo, os convidados do mundo, e são os escolhidos do mundo, estão nos primeiros lugares das atenções transitórias. Mas são as atenções transitórias, são as atenções do mundo, são as atenções daquelas coisas que passam. E quando nós, muitas vezes, esquecemos de dar atenção, de nos prepararmos internamente para que não participemos do mundo, mas para que o mundo não seja aquele que manipula a nossa vida íntima, a nossa vida interior, a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, a vida do Espírito. Então, é a partir dessa perspectiva que se nos abre, que nós temos uma autonomia espiritual para fazermos escolhas de fazermos, por exemplo, o bem diante de uma circunstância que pode ser extremamente crítica, difícil, perturbada, desequilibrada, e nós, entretanto, embora essas dificuldades, somos capazes de levar a paz, o equilíbrio, a sinceridade, um bom coração, a harmonia que tantos sentem falta. Então, nesse primeiro momento, nós estamos fazendo um preâmbulo entre a ideia de convidado e a ideia de escolha, entre a ideia de que muitos participam, mas nem todos conquistaram. Se a gente estivesse dentro de um curso, nós poderíamos dizer assim, muitos participaram do curso, nem todos atingiram a suficiência para ganharem um diploma, ou não atingiram, não conquistaram os elementos internos
para que eles tenham suficiência no exercício, por exemplo, de uma profissão. Ou seja, essas pessoas não têm as condições internas de alcançarem o que Jesus chamou ou de reino dos céus, ou desse contentamento interior, porque nós ainda não fizemos os esforços para tal. Então, aí não se trata de uma escolha propriamente de Deus, mas se trata de nós fazermos escolhas para participarmos desse evento, participarmos desse banquete. Então, nós precisamos fazer escolhas internas. É um dever que todos nós temos, e é um direito também, de fazermos escolhas. Os Espíritos nos vão falar do livre-arbítrio. Nós temos liberdade de escolhermos entrar, participar dessa festa ou não. Participar do contentamento, da felicidade ou não. Fazermos esforços para isso ou não. Cabe a cada um de nós fazer a escolha. Então, agora nós vamos aprofundar na ideia de porta estreita, porque o item porta estreita faz parte desse grande guarda-chuva que é o muitos chamados, desse grande guarda-chuva temático, o muitos chamados, poucos os escolhidos. Dentro dessa perspectiva de uma porta estreita, eu vou fazer uma outra analogia aqui, se vocês me permitem, com a ideia de funil, né? Muitos de nós falamos assim, isso aqui é um funil, né? As pessoas que trabalham com marketing, né? Ou trabalham com educação, etc., falam de um funil. Olha, na boca do funil entram muitos entram nesse espaço, ou num site, etc., mas poucos vão ficar transitando no site. E muito menos ainda vão ser aqueles que vão adquirir ou fazer uma compra no site. Então, o funil, ele vai se estreitando. A ideia de uma passagem que se estreita significa assim, que eu preciso me dedicar, eu preciso aprofundar naquela questão, naquele tema, ou seja, no meu processo de desenvolvimento espiritual. Porque se eu não aprofundar naquilo, por isso a ideia de porta estreita, eu não vou ser escolhido, ou seja, eu não vou ingressar nesse universo ou nessa esfera de felicidade. Eu vou ficar batendo as portas do acesso, mas não vou penetrar nesse universo de transformação interior, de percepção do meu eu superior, daquele eu divino. Nas palavras de Joana de Ângeles, quando ela usa a ideia de eixo ego-self, eu vou ficar muito centrado na minha individualidade, ego, e vou perceber muito pouco a ideia de self, desse eu divino. Então é uma escolha que eu faço. Se eu quero passar e fazer os esforços, embora seja estreito, me exija muito, porque qualquer pessoa que precise se desenvolver, ela precisa fazer esforços. E esse desenvolvimento interior, ele também exige muito mais do que um comparecimento rotineiro a uma instituição espírita, ou algum evento espírita, ou algum grupo de estudo espírita, etc. Ele exige a nossa transformação, a nossa iluminação, o nosso brilho interior. E para isso requer que nós observemos o nosso mundo interior e saibamos, nos capacitemos a fazer uma transformação interior. Eis que Jesus nos diz também, em outro capítulo do Evangelho, que não é o nosso tema central de hoje, mas ele fala e nos alerta a respeito dessa dificuldade que temos em nos observarmos, em entrarmos em profundidade no nosso mundo interior. Nós desenvolvemos muito o olhar para o mundo externo. Nos diz ele, por que vocês olham a trave no olho do outro e não enxergam a viga dos seus próprios olhos, que impede o seu próprio olho de olhar, que impede você de perceber-se nesse caso. Por que a gente tem esse treinamento? Por que nós temos esse treinamento de perceber o para fora, de olhar o externo, de muitas vezes fazermos análises e avaliações muito profundas daquilo que está fora? Mas nós não nos capacitamos, não temos a resignação, não desenvolvemos a capacidade de concentração para que a gente possa usufruir desse eu profundo e, absorvendo essa condição profunda, transformar os nossos elementos internos para que a gente possa, a partir desse eu profundo, trazer para o mundo, através da nossa individualidade, essas condições que nós poderíamos chamar de imortais, ou as grandes virtudes dentro dos princípios do Espiritismo, a ideia, mais do que ideia, né, as ações da caridade, que aí, obviamente, não querem dizer caridade no sentido de beneficência, mas caridade no sentido de benevolência,
de querer o bem das criaturas. Esse é um elemento muito importante para que a gente possa entender por que a porta é estreita. Porque muitos de nós não nos lançamos a fazer esses esforços. Tanto é que no Livro dos Espíritos, Kardec, quando vai fazer uma análise dessa porta estreita, breve com o que está no Livro dos Espíritos. A questão é a questão 919 do Livro dos Espíritos, é uma questão bastante conhecida. E Kardec, quando elabora a pergunta da questão 919, cuja resposta é conhece-te a ti mesmo, mas aqui eu gostaria de chamar a atenção para a pergunta, ele faz uma proposta que vai num duplo sentido. Na pergunta ele diz assim, qual é o meio prático, ou seja, uma prática mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida, ou seja, ele está falando de um meio prático que permite que nós nos melhoremos, desde já, nessa experiência reencarnatória, de melhorar nesta vida, e por outro lado, de resistir à atração do mal. Então existem dois elementos aos quais nós devemos prestar atenção, para que nós possamos fazer essa jornada interior, esse desenvolvimento interior. Um é a resistência à atração ao mal, os maus pendores, da maledicência, da preguiça, dos ciúmes, das perturbações, quando nós deveríamos, da raiva que nós muitas vezes ficamos alimentando, ruminando, nos ressentindo, a maledicência que nós queremos sempre desfazer o outro, e essa maledicência, essa raiva, ela não traz luz para o nosso interior. Pelo contrário, nós nos perdemos nas luzes externas, mas não conseguimos conquistar a nossa vida interna, não conseguimos fazer a nossa luz brilhar, porque nos ocupamos pouco do nosso desenvolvimento íntimo. Então, os espíritos nos dizem nessa questão do autoconhecimento, volto a repetir, só para aqueles que nos acompanham pela internet, alguém que queira pesquisar no Livro dos Espíritos, é a pergunta muito famosa, né? É a pergunta 919, e 919A do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos nos falam da relevância do autoconhecimento para o nosso processo de transformação. Não adianta nada a gente promover algum tipo de autoconhecimento e não promover algum tipo de autotransformação. Esse alerta, inclusive, Joana de Ângeles, quando analisa esse capítulo no Evangelho, na sua obra, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, nos diz que muitas vezes, mesmo dentro de um processo espiritual, nós podemos nos servir desse processo espiritual, por exemplo, e ficarmos orando o tempo inteiro, em prece o tempo inteiro, e não agirmos em benefício das criaturas. Então, nesse sentido, a prece é muito mais um ocultar das nossas condições íntimas do que um revelar, um abrir-se, um desvelar daquilo que vem no nosso mundo interior. Então, nós deveríamos dar muito mais atenção àquilo que surge no nosso mundo interior, em vez de darmos atenção a uma pseudo-vida espiritual que, em verdade, nos tira do caminho da nossa realidade interior, do verdadeiro caminho que nos conduz a Deus. Então, por isso Jesus nos fala tanto da importância de nós nos observarmos, de que a porta é estreita, de que nós temos algumas dificuldades e precisamos ficar atentos para elas. Então, esse olhar interno, nós precisamos desenvolver. Isso não é dado de todo, isso vai sendo desenvolvido paulatinamente. Como alguém que treina alguma coisa, alguém que treina a fazer alguma coisa e vai se desenvolvendo, cada vez vai se tornando mais hábil. Um pintor vai ficando mais hábil quando faz mais pintura, alguém que faz um prato de comida vai ficando muito melhor na medida em que vai desenvolvendo essa habilidade, e outras habilidades também no nosso mundo interior dão conta de que nós precisamos nos desenvolver nessas questões que são as habilidades que vão gerar competências. Quando você começa a conjugar algumas habilidades íntimas, elas vão gerar uma competência, que é exatamente isso, a capacidade que a gente tem de conjugar habilidades, né? Logo, eu gostaria de aprofundar agora num outro tema que Kardec traz, quando analisa essa passagem, que ele diz assim, larga é a porta da perdição. Ele está analisando exatamente Mateus 7, 13 e 14. Eu vou ler Mateus 7, 13 e 14, porque eu entendo que talvez alguns possam não estar às mãos com o Evangelho, então é importante que nós partamos do Novo Testamento e daí a gente ingressa na análise do Kardec, né? De Allan Kardec. E no Novo Testamento, 7, 13 e 14, diz exatamente assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. Muitos são os que por ela entram,
Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então, Jesus faz uma série de alertas. Podemos seguir uma sequência aqui. O primeiro deles é: entrai pela porta estreita. O que ele está querendo dizer? Façam esforços. A cada um é dado conforme as suas obras. Façam esforços para que vocês se tornem mais virtuosos, mais iluminados intimamente. Ele nos convida para que a gente ingresse por essa porta estreita, né? Porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que ela conduz. Muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, porque a verdadeira vida exige um exame profundo de consciência, para que ela possa florescer a partir de cada um de nós. Quão apertado o caminho que ela conduz e quão poucos a encontram, porque muitos poucos de nós desejamos fazer esforços para as conquistas espirituais. Muitos de nós delegamos para que outros façam esses esforços, mas nós mesmos não fazemos. Eu gostaria só de agora entrar na ideia de Lucas, que está em Lucas 13, 23 a 30, que é a ideia da festa, do festim, né? Então, essa ideia que Kardec também analisa, né, antes de mergulhar no sentido da porta estreita e porta larga, ele vai dizer aqui, citando Lucas, ele vai dizer que esforçai-vos por entrar pela porta estreita. De novo, ele usa esse mesmo princípio. Pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. Daí ele vai à frente nesse processo, nessa análise, e ele vai dizer assim, e quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois, por vos eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas, e ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, ou seja, a injustiça. Então Jesus aqui nos convida a observar com muita calma, com muita profundidade, para que nós observemos a vida que nós temos levado, inclusive na casa espírita, na instituição espírita, para que nós observemos com profundidade, façamos uma avaliação, uma análise verdadeira daquilo que nós temos crescido, que nós temos desenvolvido no nosso mundo interior, como se nós olhássemos limpidamente, com a maior tranquilidade. Ninguém está nos condenando, nem nos culpando. Para que nós, então, nos notemos, nos observemos, e aí possamos gerar transformações, sendo mais pacíficos, aqueles que são muito raivosos, aqueles que são muito impetuosos, sendo um pouco mais equilibrados. Aqueles que costumam maldizer os outros, talvez usar um pouco mais o ouvir do que o falar, para que a gente possa aprender a controlar as nossas expressões. E alguns outros que muitas vezes só veem defeitos, que a gente possa treinar o nosso olhar para enxergar as belezas da natureza, as belezas da vida. Então, é um convite a um treinamento que Jesus está nos fazendo e nós podemos aceitar ou não fazer esse treinamento. Agora, Kardec vai fazer a análise, é por isso que nós recorremos aqui ao Novo Testamento, justamente para que a gente possa entender um pouquinho melhor o que é que Kardec está analisando quando ele fala de porta larga e porta estreita. Ele nos diz, larga é a porta da perdição, Kardec, né? Porque são numerosas as paixões, e por quê? O maior número envereda pelo caminho mau. Ele não quer dizer que todos enveredam pelo caminho mau, mas a maior parte dos espíritos que estamos nessa faixa de imperfeição, aliás, estamos nessa faixa de imperfeição porque enveredamos pelo mal, mas não precisaríamos ter necessariamente enveredado pelo mal, porque os espíritos são criados simples e ignorantes, mas não são criados maus por Deus. Nós aqui escolhemos sintonizar com alguns tipos de viciação, de ordem moral, mas podemos, por escolha própria, sintonizar, e por esforços, sintonizar com o bem, com a bondade, com a generosidade, com as virtudes, como já expusemos antes. É estreita a porta da salvação. Por isso que ele está dizendo, é estreita, a salvação aqui quer dizer depuração. A porta do progresso espiritual é estreita, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem, que a queira transpor para vencer as suas más tendências.
coisa que poucos se resignam, porque muitas vezes nós temos, como diz Kardec, no Livro dos Espíritos, voltando à questão 919, muito pouco de nós somos resignados, ou seja, nós não somos capazes de parar e nos observar, entender o que está acontecendo, para aceitar o que está acontecendo. A gente quer mudar as coisas do mundo externo, não dando tempo para se observar e então alterar aquilo que precisa ser alterado na nossa conduta, no nosso mundo interior. Muitos são os chamados, ele diz então, e por isso muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Quando a nossa humanidade, quando nós coletivamente, individualmente, valorizarmos esses elementos, que são os elementos das virtudes, seguramente nós teremos uma transformação profunda no nosso planeta. Muitas vezes, esse renascer individual ou coletivo, ele precisa que nós observemos que o nosso passado, ele já não nos serve mais, não nos cabe mais. Mas muitas vezes é sobre esse passado em ruínas, sobre esse paradigma que já se foi, que nós vamos construir o novo paradigma. Os orientais costumam dizer que é do lótus, é do lodo que nasce o lótus. Talvez nós possamos observar essa frase e dizer assim, é das condições antigas que não precisam e não devem mais existir, mas que precisam ser processadas, destruídas, revistas, e aquilo que tem algum valor ser valorizado, para que essa beleza da flor de lótus possa então nascer desse lodo. E nós precisamos então olhar com muita nitidez, processar com muito vigor, com muita prontidão aquilo que não está bem, para que ele de fato vire lodo, para que ele não seja um lótus fingido, por assim dizer. E para que esse lodo sirva de base para que o talo do lótus possa brotar e que mais à frente a flor do lótus possa abrir. Nós, de fato, não temos muito mais ingerência sobre o nosso passado, mas a partir de hoje nós podemos ter, sim, ingerência sobre o nosso futuro espiritual. Então, que nós possamos observar todo esse nosso conjunto, ou essa nossa timeline, nessa linha do tempo do nosso progresso espiritual, e a partir desse olhar, dessa observação que nós vamos desenvolvendo, eu percebo as minhas tendências, as minhas inclinações, e a partir dessa observação, se eu notar que algo não vai bem dentro de mim, que eu possa pacificar isso, que isso possa ser o meu lodo, para que dentro de mim possa brotar essa flor do lótus, ou essa luz que surge muitas vezes do nosso profundo eu divino e que nós precisamos alimentá-la. Então, há algo de pessoal nisso que precisa se desenvolver, mas há algo de coletivo, que as tendências da sociedade a valorizarem demais as posses materiais, alguns elementos da vida transitória, e que muitos de nós, muitas vezes, acabamos, por assim dizer, absorvidos, sintonizados nessa ladainha, porque ela é uma ladainha que também é mental, e esquecemos de nos dedicarmos à nossa vida, que é a vida verdadeira, que é a vida do Espírito. Então, gostaria de encerrar essa nossa fala, que trata do tema porta estreita, né? A porta estreita como um esforço, como a liberdade que Deus nos oferece nesse grande festim que é a vida, os convites, como Joana de Ângeles nos diz, que nos são feitos sempre, mas muitas vezes, como nos alertam os evangelhos de Mateus e de Lucas, nós escolhemos ficar detidos na porta larga, que Kardec nos diz, é a porta na qual nós nos perdemos da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Por isso a porta é estreita, para que a gente tenha foco, para que a gente saiba trabalhar dentro de nós mesmos e alcançar uma vitória não sobre os outros, mas sobre nós mesmos. Muitas vezes, os nossos irmãos da terra valorizam os primeiros postos, os primeiros lugares na terra, mas nem sempre aqueles que são os primeiros colocados, aqueles que mais aparecem, que mais estão em evidência na terra, são aqueles que verdadeiramente têm as conquistas internas. Esses sim, aqueles que fazem o bem, esses são os valorizados de Deus, esses são os valorizados
no reino dos céus. Que tenhamos atenção, que possamos abrir a nossa mente e, nos observando, promover essa autoiluminação que Jesus, com o seu evangelho, nos convida a fazer. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos uma noite de paz, de serenidade, e que os amigos espirituais do Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis possam estar conosco, nos influenciando bem, deixando nos nossos ambientes domésticos os fluidos favoráveis, tão relevantes e importantes para todos nós, de renovação, de ânimo, de harmonia, para nós e para aqueles que conosco se relacionam no ambiente doméstico, ainda que online, muitas vezes no ambiente profissional. E que tenhamos disposição, meus irmãos, para fazermos essa viagem interior, nos conhecendo cada ângulo do nosso ser, as nossas tendências, as nossas inclinações, e cuidando do nosso mundo íntimo, como alguém que cuida de um jardim, e vai lá e cá, regando as flores, cuidando-as, adubando-as, e se perceber que existe algum ângulo que ainda não foi observado e que ali tem algumas ervas daninhas, que com cautela possamos arrancá-las, retirá-las, extirpá-las, usufruindo das boas paisagens, dos bons cultivos, dos nossos jardins. Nossos votos de paz e dignidade para fazermos esses esforços no bem. Que assim seja. Que assim seja, Roberto. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas explanações, suas explicações. O Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis fica extremamente agradecido. E também agradeço a todos vocês que estão aí em casa assistindo as nossas palestras pelas nossas plataformas digitais, seja pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, e também buscando as novidades que a casa tem lá na nossa página da internet, no www.cefa.org.br. Vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez ao Roberto. Obrigado, Roberto. Espero revê-lo numa próxima em breve. Obrigado a você, Carlinhos. Obrigado ao público que nos acompanha também. Valeu. Muito obrigado. Paz e bem a todos e até a próxima.